Olá, uma saudação entranhável e bastante calorosa do Brasil para os irmãos e irmãs do Carmelo Descalço. De antemão, gostaria de agradecer à Casa Geral pela confiança depositada ao Carmelo Secular do Brasil para a missão de comentar, refletir um pouco acerca da ficha número 6 dos estudos de Santa Teresa do Menino Jesus. Essa ficha trata-se de uma das 8 cartas que Teresa do Menino Jesus escreveu a seu irmão espiritual, o padre Adolphe Rollon, que era missionário na China e que, um tempo antes da sua viagem, tinha pedido à priora do Carmelo de Lisieux uma irmã espiritual. A madre da época, Maria de Gonzaga, escolheu Teresa do Menino Jesus, que por sua vez já era irmã espiritual de outro sacerdote, o padre Maurice Bellière, com quem também teve troca de correspondências. Nesta carta específica, a carta de número 226, nós vemos o que talvez seja um dos textos mais belos sobre a justiça divina a partir do olhar de Teresa do Menino Jesus. Além disso, um comentário belíssimo, impressões bastante novas acerca da missão e, sobretudo, da relação entre missão e martírio, que é justamente o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesta carta. Teresa do Menino Jesus, já no começo, ressalta especificamente o valor martirial da missão, especialmente por saber, por ter conhecimento dos relatos de missionários que acabavam sendo presos, sendo mortos nas terras de missão, especificamente na China. E ela via nisso uma relação indissociável. A santa dirá que neste mundo tão instável, tão cambiante, tão contraditório, há algo que permanece inflexível, imutável, inabalável, que é justamente o trato, a relação de Cristo com seus amigos. E ao falar isso, ela põe em destaque aquilo que sustenta essa relação entre Deus, entre Cristo e os seus discípulos, que é justamente o amor. Mas não o amor sensível, emotivo, de que estamos falando, ou pelo menos não apenas esse tipo de amor, mas o amor de entrega, o amor de oblação, o amor que dá tudo e dá a si mesmo, como ela vai falar em um de seus poemas. Um amor que não teme a perseguição nem a morte, um amor que abraça a cruz, que por sua vez é o estandarte de qualquer missão. Deste modo, não dá para separarmos missão e martírio, e o martírio que constitui o grande privilégio da missão. Não esqueçamos também que a doutrina da pequena via é um caminho marcado por grandes desejos. Desejos infinitos, desejos imensos, como ela mesma dirá. Inclusive desejos irrealizáveis, apesar de sinceros também. Ela mesma vai expressar de modo muito contundente no manuscrito B, quando, impulsionada pelo desejo de servir a Deus, diz que gostaria de ter sido do começo do mundo até o seu término todas as vocações. Apóstolo, missionário, mártir, sacerdote, inclusive, embora seja mulher. E realizando todos esses desejos, ela cumpriria a vontade de Deus. No entanto, vendo sua pequenez e a impossibilidade da realização desses desejos imensos, ela se identifica com o coração da igreja, esse órgão vital que pulsa vida, movido pelo amor. Seu ímpeto missionário nasce daqui, deste lugar de quem já não vive mais para si mesmo,
de quem já não se preocupa com seus próprios interesses, seus próprios planos, mas os planos e os interesses de Deus. O missionário deve ser, portanto, e antes de tudo, mártir da sua própria vontade. Ele mesmo deve apresentar seu egocentrismo à morte. Realizando todos esses desejos de amor puro, a alma se transforma em Deus por participação, com auxílio do Espírito Santo, como nos fala São João da Cruz. É somente assim que a missão é fecunda, quando de fato implicamos nela esse amor puro de cumprir, antes de tudo, a vontade de Deus. Deste modo, com o coração purificado e amante, Teresa do Menino Jesus dirá que é impossível que Deus não conceda o céu a esses missionários, que são ao mesmo tempo grandes mártires. O pensamento de Teresa do Menino Jesus sobre a justiça divina se baseia fundamentalmente nos eixos centrais de sua doutrina, que são a confiança e o amor. Esse amor que conduz a uma confiança sem reserva e que, portanto, lança a alma nos braços de Jesus com este amor de abandono. Essa justiça de Deus se manifesta, sobretudo, no acesso que temos a Ele. O Senhor dá a todos a oportunidade de ser seu amigo. Santa Teresa do Menino Jesus expressará isso ao comentar que tinha muita dificuldade de ler, de entender e de cumprir o que ensinavam alguns livros espirituais da sua época. Leituras que para ela eram pouco úteis e que mais lhe atrapalhavam do que ajudavam. Ela dirá que o seu refúgio, em termos de leitura, era sobretudo o Evangelho. Quando deixava esses livros e ia buscar o Evangelho, o caminho da simplicidade, ela conseguia não só entender e compreender a vontade de Deus, como ter forças para colocar em prática. É preciso considerar a própria pequenez. A pequenez de ser uma pessoa que não alcança as exigências desses grandes livros. Ou, no caso de uma monja de clausura, a pequenez de não conseguir alcançar grandes missões, como as da China. Mas, ao mesmo tempo, uma pequenez que não está isenta do martírio do coração, da entrega de si, da negação de si mesmo e da afirmação da plena vontade de Deus. Neste ano santo da esperança, Teresa do Menino Jesus nos deixa uma mensagem muito reconfortante. Ela dirá no final de sua obra, no final de sua carta: esperando esta ditosa eternidade, que dentro em pouco se abrirá para nós, pois a vida não é senão um dia, trabalhemos juntos para a salvação das almas. Este trabalhar junto é a grande missão de Teresa do Menino Jesus, do Carmelo Descalço e de todos os cristãos.